Às sextas há Fogo contra Fogo aqui na CMTV com Marinho Pinto e Paulo Moraes. Boa noite a ambos. É um prazer hoje estar aqui convosco. Marinho Pinto, vamos começar obviamente pela Operação Labirinto. Estamos perante um dos maiores casos de corrupção que envolvem algumas figuras do Estado português. Sim, sem dúvida, quando se prendem o diretor de uma polícia com a relevância no Estado, que é o Serviço de Estrangeiros, quando se prende o diretor de um instituto com a relevância que é o Instituto de Notariado, de Registro e Notariado, quando se prendem secretários gerais de ministérios, enfim, se investigam, os próprios ministérios fazem busca em ministérios, estamos perante um caso de proporções gigantescas e alarmantes. Eu espero é que isto não venha a ser mais uma Operação Furacão. Mas porquê é que acha que não corre esse risco? Porque, assim, as coisas que começam de uma forma muito espetacular, como começou a Operação Furacão, não sei se lembra, caminhões a retirar documentos dos bancos, filmados pelas televisões, bom, não deu nada, esfarelou-se e não deu nada. Eu espero que isto não seja... Mas vê, por aquilo que tem vindo ao público, vê algum indício de que, neste caso, a montanha possa perder lugar? É a minha perplexidade de ver o diretor de uma polícia de investigação criminal, do que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a ser detido e a estar detido já há mais de 24 horas e a ser ouvido por um juiz acusado de crimes gravíssimos. Eu fico, enfim, perplexo. Eu sabia disto, de coisas semelhantes, enfim... E eu próprio denunciei isto em 2008, mal tomei posse como bastonário, denunciei isto. Aliás, seria bom até recordar a polémica na altura com as minhas declarações ao nível dos altos representantes, ao nível do aparelho de Estado e os ataques que se abateram sobre mim. Portanto, fico perplexo quando vejo isso. Não esperava que um diretor de uma polícia e que o diretor do Serviço de Registro estivessem envolvidos num esquema, aparentemente... do Ministério da Administração Interna ou de institutos e instituições que estão debaixo da tutela do Ministério da Administração Interna? É o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça. São os dois ministérios mais envolvidos justamente no combate à criminalidade em Portugal. Ora, bom, em Portugal e em qualquer país. E, portanto, quando isto acontece, é a situação para ficar preocupado. Agora, fico simultaneamente com alguma tranquilidade, porque há sinais, começa então a haver sinais de que a justiça, a perseguição aos crimes, a investigação criminal, a perseguição começa a funcionar. E isto não será alheio ao debate que tem vindo a ser feito na sociedade portuguesa nos últimos anos, por várias pessoas, mas nomeadamente por Dr. Paulo Moraes e por mim próprio, os alertas... Justamente, Paulo Moraes, estamos de facto perante, enfim, um caso com dimensões que fazem desta investigação, provavelmente, para não dizer com certeza absoluta, o maior caso de corrupção a envolver as mais altas instâncias do Estado. Se é o maior, não sei, porque de facto é um campeonato difícil. Os casos de corrupção são N. É que a corrupção e os casos de corrupção em Portugal não são, infelizmente, uma exceção, são uma regra. Quer dizer, eu podia começar aqui a enumerar desde a Expo 98, Euro 2004, BPP, BPN, são tantos e, portanto, já não são uma exceção. O que é que este tem de particularmente grave é, sobretudo, a reação que os políticos tiveram ao caso. Porque nós estamos a falar de vistos gold, que são, digamos, um projeto acarinhado essencialmente pelo Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, e estão detidos... É uma atividade recente, não é? Tem 2 anos, não é? Foi lançado em 2012. Mas tem sido, digamos, algo muito acarinhado por este Governo, em particular pelo Vice-Primeiro-Ministro, e estão detidos e envolvidos neste processo os mais altos dirigentes da Administração Pública, do Ministério da Justiça, da Administração Interna, do próprio Ministério do Ambiente. Portanto, é todo o Governo, a nível da Administração Central, de topo, que está envolvido nisto. Sim, mas uma coisa são os vistos golds, propriamente ditos, não é? Os vistos dourados, os vistos gold. Outra coisa é a corrupção que se gera em torno do visto gold, não é? Eu não distinguiria pelo seguinte, porque os vistos gold aparecem, enfim, vendidos à opinião pública como sendo algo do seguinte tipo. Mas, quer dizer, mas o Governo não pode ser diretamente responsabilizado por atos de corrupção. Pode. É que exatamente estas pessoas em particular, as pessoas que estão detidas, só podem ser condenados, digamos, e responsabilizados depois de julgados. Claro. Até serem julgados são inocentes. Mas o Governo e a Administração, essa é culpada. Porque, repara, os vistos gold foram vendidos à opinião pública
como sendo um projeto com o objetivo. O Estado. O Estado, se quiser. Claro. Até porque isto é aprovado na Assembleia da República. Quem vier investir para Portugal, criar riqueza, criar emprego, etc., tem direito a, naturalmente, viver cá durante algum tempo para tomar conta dos seus negócios, dos seus trabalhadores, das suas fábricas e das suas plantações. A questão é que, depois de 1.000 milhões de euros de vistos gold, estão criados 10 empregos. Esse é que é o grande problema. É que os vistos gold criaram até hoje, aparentemente, 10 empregos, que eu saiba. Bom, essa questão de facto esta é que é a questão política. Mas, por exemplo, no setor imobiliário, isso foi bom para o país. Não foi de certa forma. Haver pessoas que conseguiu. Não, porque as casas já cá estavam. Pelo menos no patamar de algumas casas. Foi bom para quem traficou os vistos gold e foi bom para quem faz especulação imobiliária. Agora, os portugueses, o que é que ganharam com isso? Absolutamente nada. Aliás, essa é uma falácia cá na sociedade portuguesa. Mas, Marinha Pinto, para si a entrada destes 1.000 milhões de euros, mais de 1.000 milhões de euros em 2 anos, são uma falácia? Ou é algo que é importante? Não digo que eu discordo. Eu acho que era importante. Aliás, não é só em Portugal, há muitos países. O Brasil, por exemplo. Eu ainda, aqui há um ano, estava para tratar da minha nacionalidade brasileira e exigir um depósito de 200 mil euros. Se fizer um depósito de 200 mil euros, tem direito à nacionalidade. Na sua gênese, a proposta, quanto a mim, é uma proposta benéfica. Não será muito, pode dizer, mas quando se põe dinheiro nos bancos cá em Portugal, bom, isso é bom. Esse dinheiro é aplicado no crédito às empresas, é aplicado pelos bancos. Portanto, trazer dinheiro de fora, ainda por cima de um país como a China, que é uma potência emergente, em breve será uma superpotência, portanto, isto é bom. Isso não tem nada a ver com a rede de tráficos que, eventualmente, aparentemente, se montou à volta disso. Ou se quiser entrevista à vontade, não é? Não, mas eu não concordo, porque os vistos gold, entendidos como alguém que vem criar riqueza no país e precisa de viver em Portugal durante um determinado período de tempo, isso faz sentido. Tudo o resto é uma forma de permitir a que pessoas de Estados menos sérios no seu funcionamento, como Angola, a própria China, etc., tenham em Portugal uma porta de entrada no espaço Schengen. Isto é uma prostituição do espaço europeu. Mas essa realidade existe noutros países da Europa. E desta forma como em Portugal? Não. Eu peço desculpa, não existe. País, óbvio, o único país semelhante a Portugal nessa matéria é a Espanha, com a diferença que em Portugal 500 mil euros chega, em Espanha é um bocadinho mais caro, são 3 milhões. Agora, não se entra na Dinamarca com dinheiro sem saber qual é a sua origem. Sabe o que é que acontece se alguém quiser entrar na Noruega ou na Dinamarca com dinheiro cuja origem não se desconhece? As exigências no caso português são específicas, mas existem outros países da Europa onde um princípio semelhante a este, aos vistos gold, é utilizado. Uma prática comum em mais do que um país. Agora, nós temos aqui 3 patamares de... Há uma dimensão, que é a questão das casas, a questão da transferência de 1 milhão de euros, a aquisição de casas de, no mínimo, 500 mil euros e depois a criação de postos de trabalho. Mas a questão o governo não tem culpa de que a maior parte das pessoas tenha optado para ir para as casas. Não é uma questão de culpa. Quem vai ter culpa ou não ter culpa são os senhores que estão a ser detidos e que serão eventualmente julgados. Não, mas o legislador, quando legislou e quando idealizou a medida, não pode prever qual é que é aquela que vai ter uma maior... Não, mas é que uma medida destas, num país como Portugal, só faz sentido para atrair investimento estrangeiro produtivo. É assim, eu compreenderia que houvesse vistos gold se, passado todo este tempo, houvesse algum investimento produtivo em Portugal. Fábricas, plantações, etc. E estrangeiros cá. Isso até agora nada, Marinha Pinto. Não há. Em relação aos vistos até agora nada, não é? Vamos ver, a análise política, não estamos a falar de questões jurídicas. Sob o ponto de vista político, este processo é um flop. Ainda por cima, não só é um flop, como gerou um caso de corrupção. A coisa é certa, Marinha Pinto, em termos de investimento produtivo, de facto não deu nada. Nós não se pode confundir, como se diz lá em Coimbra, a estrada da beira com a beira da estrada. Ora bem, há aqui uma decisão política e é esta. As pessoas que trouxerem dinheiro para Portugal, que depositarem determinadas quantias em Portugal, ou que aplicarem, não é de um dia para o outro que se monta uma fábrica. Mais impostos, pode comprar um prédio. Eu vou-lhe dar um exemplo. O filho do ditador Obiang investiu muito dinheiro nos Estados Unidos. Sabem o que aconteceu? Foi todo confiscado.
Mas até agora também nós... No mesmo momento em que a diplomacia se demonstrou a origem... Mas isso é porque se demonstrou, provou a origem ilícita desse dinheiro. Porque utiliza-se o investimento também para lavar dinheiro. Utiliza-se... Ora bem, a medida inicial, a medida política, quanto a mim é positiva. O Dr. Paulo Portas, que aliás é uma libelinha que anda por aí a saltitar, tomou uma medida que é: damos autorização de residência, damos visto de entrada e permanência em Portugal a quem te trouxer dinheiro. E esse dinheiro entrou e foi depositado em bancos portugueses e entrou em crédito para as empresas portuguesas, que isso é positivo para a economia. Não é preciso abrir a fábrica diretamente, basta disponibilizar o dinheiro no banco para que possa ser emprestado. Isto é positivo. Agora, que à volta disso se tenha montado uma rede ou que se faça má utilização, isso é outra história. Há que separar o trigo do joio. Portanto, a medida política pode ser discutida politicamente, pode ser debatida politicamente, a oposição está contra, como aliás está contra tudo o que o governo faz. O governo entende que faz aquilo que faz é o melhor do mundo, mais do que isso. É a única coisa que pode fazer. Mas isto é o debate político. Não é muito sério, mas é o debate político. À volta desta questão está um problema criminal gravíssimo, que ameaça a credibilidade do Estado e ameaça os alicerces das próprias instituições democráticas. Ao mais alto nível, estamos a prender pessoas, a deter pessoas sob as piores suspeitas que se podem lançar. Ora bom, é estas questões separadas. Isso, agora, em termos políticos, eu sei que o PCP e o Bloco de Esquerda já apresentaram, já o vão chamar o Paulo Portas. Isto é oportunismo político, faz parte das coisas. Isso não tem que é que esta questão não tem nada a ver com a decisão de Paulo Portas, a não ser uma causalidade mecânica, porque se tomou esta decisão... Doutor, e o processo dos vistos gold é de tal qualidade que gerou mais presos do que empregos. Há 10 empregos e 11 presos. Veja bem que a qualidade... Isso é porque não há... Qual é a qualidade deste projeto que gera 11 presos e 10 empregos? Vou-lhe dizer uma coisa. Se estivessem pessoas como o Sr. Paulo Moraes à frente deste sítio, não havia problemas. Percebe? Porque são pessoas sérias. Se pusessem pessoas e tal, não havia problemas. E se calhar estaríamos hoje a cantar ao sanas a esta medida. Isto pode ser a ponta do iceberg. Esta investigação pode ser a ponta do iceberg. O que sabemos hoje pode ser a ponta do iceberg. Eu não sei. E não quero fazer especulações. Uma investigação eu não quero fazer especulações. 60 pontos do país. Enfim, os senhores saberão tão bem ou melhor do que eu que... Não é normal. Em juízes, desembargadores envolvidos. Não é normal. Há juízes, desembargadores envolvidos. É gravíssimo. Pelo menos na dimensão, uma operação destas, feita em simultâneo em 60 pontos do país, 60, pode indiciar o que é um pouco tentacular. Posso dizer aqui é o seguinte: a sensação de impunidade é tão forte, tão intensa, neste país. Quanto mais alto se sobe na estrutura do Estado, que, de facto, só a absoluta inexistência de mecanismos de correção, de mecanismos de escrutínio das altas esferas do Estado é que permitem que se façam estas coisas com essa aparente ligeireza ou leviandade, com essa aparente facilidade. Mas, Paulo, isto é um problema estrutural do Estado português, não criar condições para se fazer aqui um check and balance, um controle e um contra-controle de situações desta natureza, por exemplo. É que o problema é que a atividade política está intimamente ligada aos negócios. E voltando um pouco atrás, eu pergunto-me, imaginemos que não havia tensões nenhumas. Ao fim deste tempo todo ninguém se questiona porque é que não há fábricas, não há investimentos e há vistos gold. É que a própria análise política, eu concordo com o Dr. Marinho Pinto, isto deve ser separado. Mas feita a análise política, que é atinente a isso que eu agora estou, a análise política isto é um fracasso absoluto. Porque então já há tanta gente com vistos gold e não há empregos, não há fábricas, não há nada. Mas os vistos gold não obrigava à criação de emprego. Claro, era trazer dinheiro para Portugal. Há uma criação, pode haver a criação de emprego indireto. Se o dinheiro entrou nos bancos portugueses, está depositado, e é dinheiro limpo, aqui há uns tempos. E é dinheiro limpo, não é dinheiro sujo que vem para cá para ser lavado. Se é dinheiro limpo, é positivo, porque aumenta a capacidade de crédito dos bancos, aumenta o investimento em Portugal. Porque hoje uma das coisas que bloqueia, asfixia o investimento é a ausência de crédito ou então crédito a juros elevadíssimos. Portanto, se entra dinheiro... O Brasil é facílimo. $200 mil dá direito à nacionalidade brasileira. Não, dá direito à autorização de residência. $200 mil. E, portanto, qual é o problema disso? Agora, se o polícia... ou a entidade que me vai dar a autorização de residência me pede comissões por fora ou me obriga a pagar por fora, bom, eu só tenho que fazer uma coisa, denunciá-lo.
O que às vezes também pode envolver riscos, não é? Denunciá-lo, recusar e denunciá-lo e dizer, não, cumpra a lei, por favor, a lei autoria não tem que estar a pagar assim. Se aqui se montou uma rede para tirar benefícios indevidos dessa medida política tomada pelo Governo, a culpa nunca pode ser imputada ao Governo. Bom, mas não, quer dizer, agora, como disse, podemos discutir politicamente a bondade disso, mas aquilo não era para criar diretamente emprego. O senhor investe aqui, compra prédios, compra quintas, deposita dinheiro aqui nos nossos bancos e fica com autorização de residência. Isso são dezenas de países em todo o mundo que fazem isso, e grandes países. Isso não quer dizer... Agora, talvez se devesse tomar previamente medidas preventivas relativamente à solicitação que isso faz para tendências criminais, para ganhar dinheiro fácil, ainda por cima mas com independentemente da corrupção existente, eu pergunto, quantos vistos foram recusados? Que controle houve? Nenhum, zero. É que, mesmo sem corrupção, o sistema funcionava mal, porque não houve qualquer tipo de controle. Quem tivesse algum contacto com a administração pública portuguesa a nível de topo, tinham visto gold. Eventualmente, nestes casos, teve até ainda mais depressa. Tinha-se depositasse, se trouxesse para cá dinheiro. Tinha-se trouxesse para cá dinheiro. Agora, compete, não é ao Governo que compete ir investigar se o dinheiro, a origem do dinheiro, compete ao Banco de Portugal, compete à Polícia, compete ao Ministério Público, compete a outras entidades. A medida política em si, eu concordo com ela, não tenho problema nenhum em concordar com o Dr. Paulo Portas. Agora, isto é à parte, isto é completamente imprevisto. Nunca suspeitei que os mais altos... É bom lembrar que tivemos um caso de um cidadão chinês a quem foi atribuído um visto gold e era procurado pela polícia. Depois, não é, a pedido da Interpol. Justamente isso na altura foi muito comentado e suscitou algumas estranhezas. Mas isto devia estar nos serviços estrangeiros. As pessoas são procuradas pela Interpol. Porque no mínimo pode evidenciar que algo falhou-se bem na altura em que o visto lhe foi atribuído, o cadastro estava limpo, entre aspas, não é? E porquê é que a responsabilidade política aqui também é maior? É que não foi propriamente num posto de fronteira que um funcionário deu um visto a alguém que entrou ali. Não. Foi ao nível dos ministérios, da direção da Secretária-Geral do Ministério da Justiça. É esse tipo de gente que está a ser investigada. Ou seja, é o centro do governo, a nível político e a nível da gestão, que está a ser investigado. Aliás, a minha perplexidade é porque é que, até agora, pelo menos, tanto quanto eu saiba, o próprio Primeiro-Ministro não venha dizer absolutamente nada, como fez muito recentemente Mariano Rajoy, em Espanha, que por um caso menos grave que este, veio às televisões pedir desculpa ao povo português. Bom, isso foi pela quantidade enorme de dirigentes do PT que foi dentro. Maria Pires, o Primeiro-Ministro já deveria ter falado. Bom, eu se fosse Primeiro-Ministro falava. Numa situação destas falava. Não quer dizer que seja obrigatório. Ele pode sempre dizer é a justiça que está a funcionar, não quer intervir. Então, mas eu, se fosse Primeiro-Ministro, falava. Dava uma explicação ao país, porque ele é o responsável. E que mensagem passaria ao Primeiro-Ministro? De confiança aos portugueses, na sua opinião. De confiança, de dizer aos portugueses que devemos confiar na justiça. Apesar dela funcionar mal. A Ministra da Justiça já prestou declarações acerca deste caso. A Antena 1, as primeiras declarações ainda ontem, e que basicamente passou uma mensagem, não sei se ouviu o teor das declarações da Ministra. Não há impunidade. Não há impunidade. Que ela dizer, é uma boa mensagem ou não? É uma mensagem óbvia, qualquer pessoa diz. Agora, ela devia... Mas é uma mensagem positiva. Sim, dizer que não há impunidade, quer dizer, é contrariar um bocado o ritmo das coisas em Portugal, porque mais deve ter situações impunes. Agora, a senhora Ministra da Justiça devia averiguar como é que ela nomeou uma secretária-geral do Ministério, foi ela que a nomeou, e que está metida até aqui nesse esquema. Quem é? Onde é que ela... Que relações é que a senhora Ministra tem de confiança nessas pessoas? É que a senhora Ministra da Justiça, deixa-me dizer, doutor, a doutora Ministra da Justiça é sénior de um dos maiores escritórios de advocacia de Lisboa. Portanto, tem interesses próprios como advogada e que mistura com os da função de ministro, nomeadamente nas arbitragens. A senhora Ministra da Justiça está a fechar tribunais de comarca, no Cadaval, por exemplo, e depois vai inaugurar centros de arbitragem. Mas porque ela é fundadora. Sim, ela é fundadora da Associação Portuguesa de Arbitragem. Ela está envolvida como advogada no grande negócio das arbitragens. Isso é uma acusação... Não é uma acusação, são factos. Já o disse publicamente. Não, já o disse isto dezenas de vezes, até no Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, era bom ver quais são os interesses do escritório da senhora Ministra no grande negócio das arbitragens. Percebe? Porque tem. A senhora Ministra da Justiça encerra um tribunal
nesta grandiosa reforma que rebentou aí, e depois foi processar lançar suspeitas infamantes sobre 2 funcionários que agora saíram completamente ilibados menos de uma semana depois. Foi fechar o tribunal no Cadaval, fechou um tribunal e depois vai lá inaugurar um centro de arbitragem. Então a justiça passa a ser privada, passa a ser, em vez de juízes públicos, independentes, passa a ser administrada por advogados nomeados pelas partes. O esquema das arbitragens é um esquema bem montado para legitimar atos de corrupção no Estado. Deixe-me só passar a palavra aqui ao Paulo Marinho Pinto. É que a Ministra da Justiça dizer que a Justiça está a funcionar aparentemente é positivo. E é. Só que esquece que a Justiça está a funcionar no gabinete dela. Isto é mais ou menos como um ladrão estar a assaltar uma loja e depois aparece a polícia e o ladrão diz não há problema nenhum porque a polícia está a atuar bem. Isto não faz sentido. Então, é que a Ministra da Justiça, no fundo... Mas qual é a conclusão para si? A conclusão deveria haver alguma responsabilização por parte da Ministra? Não, a conclusão para mim é que se há tantos altos dirigentes dentro do Governo, neste caso no topo da administração pública, governamental, o Primeiro-Ministro tem que vir explicar como é que tem no seu seio, nos seus gabinetes, é que não estamos a falar de funcionários que estão lá numa aldeia... Mas isto poderia custar ou deveria custar a cabeça de algum ministro, nomeadamente da Ministra da Justiça e da Ministra da Administração Interna. Eu acho que se isto está a acontecer nos ministérios, e das duas uma, mesmo que não tenham rigorosamente nada a ver com... Eles nomearam aquelas pessoas, são da confiança deles. São da confiança só por causa disso têm de cair. Ou pelo menos colocar o lugar à disposição. Eu se nomeio uma pessoa para... Eu sou responsável e devo assumir as responsabilidades políticas, não criminais pelos atos dele. Deixe-me dizer aqui o antigo diretor do CEF foi nomeado até por António Costa e depois reconduzido. Isto levanta um outro problema que não está aqui em debate. É que os altos dirigentes da Administração Central são todos eles sempre os mesmos, independentemente dos governos. É que a Secretária-Geral do Ministério da Justiça já foi, há bem pouco tempo, adjunta do Ministro Aguiar Branco no anterior governo e da Secretária de Estado do Sr. Galvão. É mau, porque se os dirigentes do topo da administração pública de confiança política são da confiança política de governos de qualquer partido, quer dizer que há mais negócios que política. Aliás, um aspecto que eu já referi, aliás, várias vezes, a própria doutora Luísa Albuquerque, que é hoje Ministra das Finanças de um governo social-democrata, foi adjunta de um secretário de Estado socialista. Portanto, o nível de dirigentes no tempo do professor Baganha, quando ele era secretário de Estado, também no Ministério das Finanças. Ou seja, há todo um conjunto de dirigentes... Mas há outra questão aqui que levanta... Que não saem da... Mas para si, estes dois ministros da Administração Interna, a Secretária-Geral do Ministério do Ambiente é sócia do Ministro no mesmo escritório de advogados e foi objeto de busca. O escritório de advogados do Ministro foi objeto de arguida, não foi? Ela foi constituída, foi objeto de busca, quer no Ministério do Ambiente, quer no escritório. Ora bem, o Sr. Ministro, eu digo-lhe uma coisa, quer dizer, o poder, as pessoas agarram-se ao poder que nem lapas, porque o poder rende muito para as pessoas. Não é um serviço público, não é o serviço do país, é o rendimento que dá aos... Agarram-se ao poder que nem lapas. Porque se tivessem um sentido de ética republicana, imediatamente apresentavam a demissão. Quando o secretário-geral do seu ministério, que eles nomearam, é detida para investigações, porque a mínima de ato de decência que eles deviam ter era demitirem-se. Como fez, aliás... Das duas uma, ou os ministros não sabem exatamente nada do que se passa no seu ministério, sabem tudo, e seriam completamente incompetentes, ou se sabem e não resolverem isto a tempo, porque as pessoas têm condições de o resolver. Se num determinado ministério, seja na Justiça ou na Administração Interna, se os ministros não sabem o que se passa, então são completamente incompetentes, têm que se ir embora. Se sabem o que se passa, têm que resolver o problema antes que chegue a polícia. Eles teriam que ter resolvido o problema atempadamente. Si, porquê é que não o fazem? Porque estes quadros da administração pública de topo mandam mais do que os próprios ministros. Mas para si, estes dois ministros deveriam ter colocado o lugar à disposição? Não, deveriam ter resolvido o problema quando tiveram conhecimento dele, que muita gente já sabia disso. Mas como não resolveram? Naturalmente deveriam ir-se embora. Mas nós vamos mudar de tema. Já temos relativamente pouco tempo de conversa. Vamos para, enfim, a questão do BES. Arranca na segunda-feira a Comissão de Inquérito Parlamentar e há aqui uma questão que está em cima da mesa, que é saber se os deputados em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, a Assembleia da República, que atribui, enfim, poderes reforçados aos deputados, equiparados em alguns aspectos a tribunais, de certa forma, digamos assim, e há a possibilidade de os deputados da nação não terem acesso aos resultados da auditoria forense parciais da auditoria forense que está em curso ao BES. O que é que acha disto, Marinho Pinto?
Eu acho que é uma aberração. Em primeiro lugar, um documento não fica em segredo de justiça pelo facto de entrar num processo. O que fica em segredo de justiça são os atos processuais praticados no próprio processo. Antes de haver processo, esse documento estava em segredo de justiça? Antes de haver processo, os deputados tinham acesso a ele ou não tinham direito a aceder? Claro que tinham. Portanto, os deputados devem aceder a ele. Porque o segredo de justiça foi feito para proteger as investigações. Mas proteger as investigações relativamente aos seus próprios atos. Um processo judicial não se pode apropriar de factos que pertencem ao mundo, que pertencem à vida. A auditoria forense foi feita antes do processo e, portanto, os deputados devem ter acesso. Aliás, só tendo acesso a ela é que poderão desempenhar cabalmente as funções que lhes compete desempenhar para em que estão investidos. Porque, senão, é uma forma de inverter o sentido da legislação. É utilizar uma coisa que foi criada para proteger a investigação criminal, utilizá-la para proteger criminosos ou para proteger o crime. Caso esta possibilidade se confirme, é no mínimo caricato, em ser Comissão Parlamentar de Inquérito. É caricato. Os deputados não tenham acesso à investigação mais profunda até agora, aquilo que aconteceu. Que ocorreu é caricato. Mas as comissões parlamentares de inquérito têm servido para muito pouco. Eu já nem falo daquelas comissões de inquérito da Camarate que, dependendo de quem estava no governo, tiravam conclusões diferentes sobre o desastre do Dr. Sá Carneiro. Mas o que é facto é que tem havido comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, no caso do BPN, em que muita coisa fica esclarecida e depois o que é que o Parlamento decide a seguir? Nada. Ou seja, mesmo quando se esclarece muita coisa, depois não decidem nada. Houve uma comissão parlamentar sobre as parcerias público-privadas, que chegou à conclusão que as parcerias público-privadas são o que efetivamente são, um despautério absoluto nas finanças públicas, e o Parlamento, que tem poder legislativo, o que é que decide a seguir? Nada. Ou seja, eu esperaria que estas comissões de inquérito não só se informem, naturalmente têm que se informar sobre a matéria e de uma forma formal, passa a redundância, mas no final têm que decidir alguma coisa. E no caso do BES, e no caso do BPN, etc., há algo que eles têm que decidir rapidamente, até porque têm poder para o fazer, que é confiscar os bens que foram sonegados à sociedade por via de todos estes processos. Se a Comissão de Inquérito do BES, nas suas conclusões, não chegar à conclusão, peço desculpa da repetição, de que os bens que foram adquiridos ilicitamente, com dinheiro emprestado, por exemplo, pelo BES em Portugal, às elites angolanas, etc., etc., casos desses. Se esses bens não forem confiscados, e o Parlamento tem poder de o exigir, então não valerá a pena comissão nenhuma, porque para esclarecer o que se passou no BES, a comunicação social faz isso melhor que o Parlamento seguramente, até porque é muito mais livre. Para nós sabermos o que aconteceu no BES, chega à comunicação social, nomeadamente a que é mais livre. Para tomar medidas sobre o BES, que é essa obrigação do Parlamento, eu confesso que não creio muito que isso venha a acontecer, porque no caso do BPN e no caso das PPPs, as decisões que o Parlamento tomou foram zero. Há outra questão aqui nisto. Acredita nos resultados desta comissão parlamentar? De nenhuma. Os resultados das comissões de inquérito... São lá para português ver? Exatamente. São sempre de acordo com o interesse político da maioria parlamentar. A maioria parlamentar agora é PSD e CDS. Os interesses deles vão sair. As teses dele vão ser... Como é que se muda isto? Esta dinâmica? Olha, quebrando esta maldição que se abateu sobre o país de estarmos há quase 40 anos PS, depois veio PSD, depois volta ao PS, depois volta ao PSD, depois volta ao PS, depois volta ao PSD, estamos nisto, estes dois partidos. É preciso que os eleitores em Portugal, em quem reside, que o povo português, em quem reside a soberania, o poder soberano, mude este estado de coisas. Mude. E isto, enfim, é preciso que as pessoas, antes de mudar, mudem elas próprias. E deixem de ser carneiros, deixem de ser joguetes nas mãos, nos interesses destas duas grandes clientelas que existem em Portugal. PSD, PS, PSD, PS, PSD, PS. Andamos nisto há 40 anos, cada vez pior, o país cada vez mais pobre, o Estado cada vez mais rapinado, os portugueses a passar cada vez pior. Mas os deputados não são independentes? Não. Seriam independentes. Um deputado, quando anda na campanha eleitoral, promete tudo e o seu contrário aos eleitores. Uma vez eleito, marimbou-se completamente para os eleitores, passa a obedecer cegamente à direção do partido, porque senão, da próxima vez, não volta a ser candidato. Porque só os partidos têm o monopólio da ação política. Só os partidos é que podem apresentar candidatos à Assembleia da República. Era preciso alterar a lei. Era preciso alterar a lei eleitoral. No sentido de metade do Parlamento, pelo menos, ser eleito num círculo único nacional, numa lista nacional única, pelo método proporcional de ontem. E aí sim os partidos apresentavam as suas listas, mas a outra metade
ser eleita em círculos uninominais, em 115 círculos uninominais, que já estão traçados até, já existe, e em que sejam responsáveis perante os eleitores. E então teríamos uma parte do Parlamento, deputados que dependem e obedecem às direções, mas temos outras que têm compromisso com os eleitores. E evitaria muito desta carneirada do Parlamento, em que eles estão ali, levantam-se consoante o semáforo da primeira fila indica. Concorda com esta visão em relação à independência dos deputados? São mais dependentes às direções partidárias do que às respectivas consciências? Não é mais, são completamente dependentes. Dos 230 deputados no Parlamento, a maioria faz de forma acrítica o que o Governo manda fazer. Portanto, fazem, aprovam, votam, inclusivamente chegam a votar contra a sua própria consciência, fazendo declarações de voto, que é uma coisa do outro mundo. Portanto, esses sons da maioria aprovam de forma acrítica o que o Governo nos manda fazer. Os da oposição, também, de forma acrítica, fazem o que as direções partidárias lhes ordenam. Ou seja, os deputados, de facto, não são independentes, são membros de grupo parlamentar, eles verdadeiramente são funcionários de partido. Dão-lhes a dignidade de titular de deputado, mas, de facto, eles são funcionários dos respectivos partidos e, infelizmente, isto acontece quer na maioria, quer na oposição. Nós temos 2 minutos para terminar a nossa conversa e temos que cumprir escrupulosamente este tempo. Voltando aqui à Comissão de Inquérito Parlamentar em relação ao caso BES. Não podemos correr aqui o risco, admitindo que, de facto, o Banco do Espírito Santo tinha uma influência muito forte e que tinha, de facto, influência direta, quer no Partido Socialista, quer no Partido Social Democrata, não podemos, de facto, estar perante uma comissão de inquérito que, à partida, terá pouca força, justamente por causa disso. Mas todas as comissões têm pouca força. Repare, nós recentemente tivemos uma comissão de inquérito ao caso do armamento, nomeadamente à questão dos submarinos, e o Parlamento português chegou a esta conclusão, que é, não há indícios de que políticos ou militares tenham estado envolvidos em negócios de corrupção, que é exatamente o contrário do que disseram os tribunais alemães. Ou seja, o Parlamento português teve a ousadia de contrariar o que tinha sido dito por tribunais alemães. Ou seja, se já estava desprestigiado, mais desprestigiado fica. Aqui há outra coisa. 30 segundos, Marinha Pinto, rapidamente. O Presidente da Comissão de Inquérito é o Dr. Fernando Negrão, da Comissão de Inquérito BES. É juiz de carreira, suspendeu a judicatura para vir ser deputado e, entretanto, virou advogado, porque pôde inscrever-se na ordem, e trabalhava, e era advogado, num escritório que patrocinava o BES. Ora bom, eu pergunto se há condições para que as pessoas possam acreditar na independência. Eu não ponho em causa as qualidades de caráter das pessoas. Agora, é que uma mulher de César é preciso parecê-lo. É preciso não haver especialmente quando se vem alguém em Portugal acredita que a Comissão Parlamentar decida a expropriação dos bens da família Espírito Santo. Há um português que acredite que isso é possível. Ficamos com essa questão. Paulo Moraes, Marinha Pinto, muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui convosco. Até uma próxima oportunidade. É o ponto final neste Fogo contra Fogo.